91.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Como isso aconteceu? O homem invade apartamento e fica observando as duas moradoras. Eleições 2026, participação de servidores da Prefeitura de Uberlândia na campanha eleitoral tem regras definidas. Será que vai ficar mais barato para o motorista? Petrobras reduz o preço da gasolina nas distribuidoras. E nos postos, como fica? Reforço na limpeza. Novos equipamentos para capina, varrição e pintura já começaram a funcionar em Uberlândia. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 27 de janeiro e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Seguimos juntos até o 1h50 aqui no Minas, que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Olha aí, o BandZap está liberado. Você vai comentando os assuntos de hoje comigo, participa do nosso quadro, tem um vídeo, uma denúncia, uma reclamação, manda para cá. A gente faz questão da sua participação. Lá na internet estamos juntos, ao vivo, no canal da Band Triângulo no YouTube. Você pode se inscrever, acompanhar ao vivo, rever a programação. A gente está sempre junto de você. Assim também na internet, nas redes sociais, @BandTriângulo, Instagram e Facebook. Tem notícia para você durante todo o dia. As minhas redes, @Bagnetti é o sobrenome. Segue lá, foto da família, do trabalho, tem de tudo um pouco, tá bom? Terça-feira, temos uma missão aqui no nosso Minas Urgente, falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Olha aqui, ó, para você participar é muito fácil, o BandZap está liberado, manda o nome, a cidade onde nos acompanha e a sua dúvida. O advogado responde para você. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Fui demitido sem justa causa. Posso reverter a demissão? Não recebi os meus direitos? Manda para cá. Quero me aposentar, mas não consigo fazer a perícia. Inclusive, daqui a pouco vamos falar do INSS, que vai suspender o atendimento nos próximos dias, tá bom? Então já aproveita o BandZap, manda a sua pergunta, o advogado tira as suas dúvidas para a gente falar dos seus direitos. A Petrobras anunciou uma redução de 5,2% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. O novo valor passa a valer a partir de hoje. Resta saber o seguinte: quando vai ficar mais barato para o consumidor? Para você que abastece, para mim, para Maria Eduarda, que está ao vivo em um posto de combustível e tem as informações. Uma boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti, para você que nos acompanha. Bom, como você pode ver, aqui a gente está mostrando os valores. É um posto de combustível que fica aqui na Rondon Pacheco. Os valores para o consumidor final ainda não alterou, apenas para as distribuidoras, né? O valor passou a ser de R$ 2,57, uma queda aí de R$ 14 que será distribuído. Inclusive, a última alteração no preço aconteceu somente no ano passado, dia 21 de outubro, que houve uma queda no preço da gasolina de 4,9%, que ela ficou mais barata. Nossa equipe entrou em contato com vários postos de combustíveis aqui em Uberlândia e eles nos informaram que alguns ainda não haviam sido comunicados, né, sobre esse reajuste dos combustíveis ou que não souberam repassar os detalhes. Além disso, outros afirmaram que o combustível que ainda está nas bombas continuará com o valor atual até o fim do estoque, que o novo preço passará a valer somente com a chegada de uma nova remessa. Além disso, a Petrobras informou ainda que o preço do diesel não sofrerá nenhuma alteração. Então, como eu te disse, Bagnetti, o preço para o consumidor final ainda não alterou.
Tá certo, Maria Eduardo, vamos aguardar. Eu queria que você pedisse aí aos nossos cinegrafistas que mostrasse essa placa com os preços. É importante a gente deixar aqui. A gente pode até tirar uma foto e conferir daqui uma semana se de fato vai ter uma redução nos preços, né? Porque é sempre o mesmo argumento. Olha, o combustível que está em estoque, ele vai ser vendido pelo preço atual. Quando recebermos uma nova remessa com a redução lá na distribuidora, talvez, quem sabe, vai ter um repasse, uma redução no valor para o motorista. Então, vamos acompanhar. A Maria Eduarda falou muito bem, tivemos uma redução mínima no preço do combustível o ano passado, tá? Por conta da Petrobras. Mas é importante lembrar, e eu estava atento a isso, apesar de não estar aqui no programa, estava de férias, estava de licença, mas eu vi que houve um reajuste no preço do combustível por conta do ICMS mineiro. Exatamente, o imposto mudou, o combustível ficou mais caro em todo o estado de Minas Gerais. Então, naquela plaquinha do combustível ali, ó, você vê, a gasolina ela passou de R$6, ela estava R$ 5,99, hoje está, não se conseguir recuperar a imagem da plaquinha do combustível, viu, meu diretor? R$ 6,37, era R$ 5,99. O etanol estava R$ 3,99, 4 alguma coisinha, foi lá para R$ 4,97, 67, 7,9. Caro, tá? Então tem a questão da tributação, do imposto e tem a questão da própria Petrobras. Falou que vai reduzir lá na distribuidora, vamos ver quanto que chega para o nosso bolso. Vou te mostrar uma categoria que é diretamente impactada com o preço dos combustíveis. Os vanzeiros. Os vanzeiros fizeram a manifestação hoje lá em Uberaba, depois que os salários aí, ó, não foram pagos. Tá todo mundo com salário atrasado. Vamos saber dessa história aí que começou depois que uma antiga empresa deixou de realizar os pagamentos. Luiz Gustavo está ao vivo com a gente e conta essa situação. Uma boa tarde para você, Luiz. Vocês perceberam aí, a comunicação com o Luiz está com problema, a gente vai restabelecer lá a transmissão ao vivo pela internet, o áudio ainda então não chegou para nós, daqui a pouquinho voltamos lá com o Luiz para falar da situação do pessoal aí do transporte de vans na cidade de Uberaba, tá certo, diretor? Restabelecendo aqui, a gente chama ele de volta, trazendo a informação precisa para você, amigo, amiga aí de Uberaba. Enquanto isso, você vai ver que serviços do INSS estarão suspensos a partir de amanhã em Uberlândia. Tá? A informação é uma manutenção no sistema previdenciário, mas os serviços podem ser feitos por aplicativo. Agora é Carlos Vilela que está ao vivo com a gente, trazendo mais essa prestação de serviço. Uma boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. E quem está prejudicado a mais com isso são os aposentados, Bagnetti, porque o site e as agências do INSS, né, ficarão sem o atendimento de amanhã, quarta-feira, até domingo, dia 1º de fevereiro, para manutenção do sistema previdenciário. Os serviços digitais disponíveis pelo aplicativo, o aplicativo é o Meu INSS ou pelo telefone 135, já serão suspensos a partir das 7 horas de hoje à noite, inclusive, né? Os segurados com agendamentos para os dias 28, 29 e 30 agora de janeiro devem consultar aí a nova data de comparecimento pelo Meu INSS ou pela Central 135 até o prazo de hoje à noite. Já para aqueles que preferem ser atendidos em dia útil, o órgão assegura o reencaixe, mas aí tem que esperar, né? As mudanças no sistema do INSS serão feitas pelo DataPrev e inclui migração de dados para uma plataforma mais atual, ampliação da capacidade dos sistemas, melhora na eficiência operacional e também o reforço nos níveis de segurança, né, e estabilidade. Mas que está prejudicando muita gente no momento essa suspensão, você não tem noção, Bagnetti. A atualização é necessária, né, Carlos Vilela? Mas poderia tentar fazer isso num final de semana, onde não tem essa demanda, né, que a gente sabe é intensa, é grande, muita gente aí aguarda, ó, o tal dos agendamentos, aguarda o atendimento por muito tempo, e aí faz uma atualização dessa no meio da semana.
poderia tentar isso sexta, sábado e domingo, que você amenizaria o problema. Mas não, né? Tem lá as suas regras internas, aí acaba comprometendo o atendimento ao cidadão. É fato. Então você que tinha algum agendamento, você que estava se programando para procurar a agência do INSS em Uberlândia, vai ter que esperar. Ou corre para tentar resolver ainda hoje, tá bom? Vem comigo porque aqui você também é o repórter. Olha só, diretamente de Uberaba, a senhora Dorvalina, de 81 anos, enviou essa situação pra gente. Inadmissível, hein, dona Dorvalina? Um abraço pra senhora, que eu sei que a senhora assiste o Minas Urgente todos os dias, tá bom? Ela tá falando aqui, Bagnete, um terreno aqui na cidade, o bairro Amoroso Costa, rua Maximiano Alves, tá completamente abandonado, meu filho. Segundo a moradora, além do mato alto, muitas pessoas jogam lixo no local, juntando bicho, inseto, lesma, cheiro ruim, é uma catinga danada. Dona Dorvalina nos contou que eles não sabem quem é o dono do terreno, já fizeram diversas denúncias e nada mudou. Dona Dorvalina, obrigado aí então por a senhora mandar essas imagens, tá? Parabéns aí pela sua atitude, porque a dona Dorvalina tá preocupada com ela e com a vizinhança. E o trem aí tá feio, hein, dona Dorvalina? Olha isso. Gente, tá demais, né? Tá demais. O que nós fizemos? Pegamos essas imagens e mandamos lá pro Departamento de Posturas da Prefeitura de Uberlaba. Já nos retornaram, tá? Falaram que o local foi autuado e que uma equipe será novamente encaminhada ao endereço desse terreno aí para averiguar a situação, tá? Vai fazer uma vistoria para tomar as providências. A gente agradece aí a resposta e a atitude da Prefeitura de Uberaba. Também fomos informados que as denúncias devem ser formalizadas pelo número 34 33 31 23 12. Tá, fica o número para todo mundo, pode mandar aqui para você o repórter, a gente vai resolver isso junto com a Prefeitura, junto com os moradores. Obrigado, dona Dorvalina, vamos ficar atento. A Prefeitura vai passar uma patroa lá e manda a conta para quem é de direito, tá certo? E a senhora filme mostra aqui pra gente. Olha só, falando em terreno sujo, ó, essa semana, hoje é terça-feira, já mostramos ontem aqui, semana passada mostramos uma série de reclamações nesse sentido, período chuvoso, parece que o serviço não está dando conta aí então de atender todas as cidades. Vou te mostrar que novos equipamentos mecânicos para capina, varrição e pintura começaram a funcionar hoje em Uberlândia. Hoje teve uma demonstração, o Carlos Vilela foi conferir. Vai resolver? Vai agilizar? Como é que fica? Como é que equipamentos são esses, Vilela? Tomara que sim, né, Bagnete? A mecanização da zeladoria urbana aqui em Uberlândia vai envolver o seguinte serviço, né? A capina elétrica, a pintura mecanizada e também o meio-fio, né? A varrição mecanizada também. O que é essa capina elétrica? Ela é feita com a máquina na qual é acoplado um gerador que produz descarga elétrica no mato, ou seja, dá um choque no mato, né? Aquele que fica perto da sarjeta, né? O chamado bigodinho, né? Essa descarga ela atinge desde o que está na superfície até a raiz do mato. Não tem risco nenhum para as pessoas, ninguém vai tomar choque quando essa máquina estiver passando e o mato pela raiz, né, vai ficar um pouco tempo mais sem ele crescer. O outro serviço é a pintura mecanizada, que é feita com uma tinta em vez do que eu uso até hoje, que é aquele cal que passa quando chove, lava aquilo tudo, né? É uma durabilidade um pouco maior. E a varrição mecanizada, que é um caminhão com um conjunto de escovas rotativas, circulares, verticais, horizontais, que vai varrendo e vai sugando pó e pequenos resíduos que ficam ali. Limpeza rápida nas grandes avenidas, que vão ser feitas aí inicialmente nesse serviço aí, e segundo também a própria Secretaria de Serviços Urbanos, isso vai ajudar também na segurança dos trabalhadores. Esse serviço já começou aí pela Balaiada, já visando aí a limpeza para o carnaval aqui de Uberlândia, e inicialmente, né, e segundo o secretário de Serviços Urbanos, Rafael Leles, isso vai permitir um remanejamento de pessoal para outros pontos do bairro com a varrição tradicional. O investimento é de R$2 milhões e não tem nada de contrapartida da Prefeitura. Isso faz parte, Bagnete, do contrato com, no caso aqui, a empresa que faz o serviço de limpeza urbana de Uberlândia. Mas que vai ajudar e vai melhorar a limpeza, isso a gente não tem dúvida, né? Importante, hein, Carlos Vilela? Estou vendo os equipamentos aqui enquanto você traz as informações para a gente, né? Tem para rodar
em toda a cidade, porque está precisando dar um trato. Com essas chuvas aí, ó, o que tem de mato em Canteiro Central, dificultando a visão de motorista, não é brincadeira. Essa é a pintura que o Carlos Vilela falou, aí então que antes era feita na base do cal, né? A questão da pintura do meio-fio, da sarjeta também, como muitos conhecem. Agora é uma tinta aí, então a tendência é serviço mais rápido, mais eficiente, mais duradouro. Vale para capina, vale para roçagem também. Eu estava vendo aqui, Carlos Vilela falando, eu estava me lembrando, eu não sei se os amigos de Patos de Minas puderem mandar mensagem para a gente. Me recordo num passado distante, quando eu andava muito por Patos de Minas, que lá na cidade, ó, o Pete costuma ir muito lá, pode falar para a gente. Lá em Patos de Minas, as ruas, elas, além da limpeza, eles lavavam a rua com eucalipto, aquele caminhão-pipo passava, a cidade cheirosa, trem bonito de ver, assim ainda lá, Pete. Os amigos e amigas de Patos de Minas, se ainda tiver esse serviço, avisa a gente, mas era um diferencial. Eu ficava encantado com aquilo lá. O caminhão-pipa lavava ali as ruas da região central, um cheirinho de eucalipto, coisa bonita de se ver e de cheirar. Tá bom? Lembrei aqui, compartilhei com vocês. Prefeitura de Uberlândia, falando de Prefeitura de Uberlândia, divulgou a lista de pessoas que podem receber os 384 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Está nos prédios Tangará Place 1 e 2, bairro Jardim Ipanema. O programa atende famílias com renda de até R$ 2.850, que não têm casa própria e vivem em situação difícil, como casas improvisadas. Muita gente morando no mesmo lugar, pagando aluguel alto, enfim. É uma série aí então de condições. Alguns grupos têm prioridade, como mulheres, chefes de família, pessoas negras, idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência. A lista está disponível no portal uberlandia.mg.gov.br. Você que se fez a sua inscrição, então, favor conferir, porque está sendo liberada a chamada aí então dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Olha só, quem chegou também em casa meio apressadinha foi uma bebê que resolveu nascer antes mesmo da família conseguir sair de casa. Isso foi em Uberlândia. O parto aconteceu na escada de casa minutos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Mãe e filha passam bem e a cena inesperada virou uma história emocionante para toda a família e a gente compartilha com você. A gente foi lá conferir. Durante o dia, a rotina seguia tranquila e nada indicava que o nascimento estava tão próximo. A previsão para nascer era na quinta-feira, e aí na terça-feira eu passei o dia tranquila, sem sentir nada. A família saiu de casa, tomou sorvete e viveu uma noite comum. Mas poucas horas depois, as contrações começaram. O que seria o caminho até o hospital se transformou em uma corrida contra o tempo, marcada por ansiedade e expectativa pela chegada da filha. Na hora que nós chegamos, eram mais ou menos umas 8 horas da noite, e eu comecei a sentir as dores, as contrações bem fortes, e aí meu esposo ligou para os meus pais para vir buscar o Benjamin, que é o nosso filho mais velho, e aí começou a intensificar bastante. E aí nós contratamos uma doula para auxiliar com o serviço, com o parto, né? E assim que ela chegou, foi em questão tipo assim, de 1 hora, eu comecei a sentir as contrações bem mais fortes e aí querer fazer força. E a gente falou, vamos correr pro hospital. Aí a gente tava na escada, assim que virou a escada, eu já comecei a sentir ela. Coloquei a mãozinha por baixo e comecei a sentir a cabecinha dela. E foi ali mesmo que ela nasceu. Pouco depois das 10 da noite, o pedido de socorro foi feito. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a bebê já estava nos braços da mãe, em volta de cobertores. Em meio a um susto, o choro deu lugar ao alívio ao perceber que tudo havia ocorrido bem. A gente estava no 2º andar, a Cadula pegou as malas pra gente ir pro hospital, colocou no carro, eu fui descendo com a Paloma as escadas, né, bem devagar, porque ela tava sentindo. Aí a Cadula tava voltando, ela falou assim, não dou conta mais. Ela vai ser aqui. Aí eu peguei, assustei, né, a doula já foi ajudando a tirar ali as roupas. A hora que eu olhei por baixo, eu vi a carinha da minha filha saindo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí foi aquela correria, pega pano, pega toalha. Aí deu certo de tirar, a doula fez ali, né, os primeiros socorros. Aí eu já fui ligando pros bombeiros.
E graças a Deus foi bem rápido. A obstetra também da Paloma ficou no telefone auxiliando a gente. Foi muito bom, assim. A sensação foi incrível. Eu já queria contar pra família toda. Comecei a tirar a selfie ali. E tadinha, a Paloma toda acabada de tanto fazer força. Foi exatamente aqui, no meio dessa escada, que a Luna nasceu. Quando a família já descia as escadas para ir ao hospital e perceberam que não daria mais tempo. Com a doula ajudando e o pai já ligando para os bombeiros, a bebê veio ao mundo. Eu fiquei feliz, assim, porque foi algo tão natural, né? Foi uma surpresa. Hoje a gente fica rindo, porque foi bem engraçado, mas foi muito bom, gostei. Passado o sufoco, né? Tem mais é que comemorar. Você viu que lindinha, muita saúde para bebezinha, para mamãe, muita alegria para a família, né? Todo pré-natal, ele é cercado de muita expectativa, de muito amor. E na hora do vamos ver, a danadinha foi apressada e chegou em casa mesmo. Que bom saber que está todo mundo bem, né? E uma história e tanto para a gente contar. Só quem teve bebezinho recentemente sabe o que isso significa. Olha só, hora de falar de agronegócio aqui no nosso Minas Urgente, contagem regressiva para a Feira do Cerrado 2026. Everton Fernandes está nos estúdios do AgroBand para fazer um convite para nós. Muito boa tarde para você, Everton. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você, boa tarde a todos, é isso mesmo, um convite muito especial para a próxima quarta e quinta-feira da semana que vem, viu? Vem aí a Feira do Cerrado 2026, a sua 11ª edição, na verdade, e o evento é da Cochupé e ele apresentará máquinas, insumos agrícolas e últimas inovações também para a cafeicultura. Dias 4 e 5, então, de fevereiro, você tem compromisso marcado aqui com a gente, será lá em Monte Carmelo. E para falar mais sobre essa feira, estamos recebendo aqui no estúdio o Dirceu Gonçalves, do Núcleo de Monte Carmelo, da Cochupé. Dirceu, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos os espectadores. É um prazer fazer mais uma vez esse calendário tradicional da Cochupé, que acontece com a FEMAGRE em Guaxupé, a Feira de Matas de Minas na Matas de Minas. E pela 11ª vez aqui, a Feira do Cerrado em Monte Carmelo vai acontecer nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Monte Carmelo. Agora, a Feira do Cerrado é o núcleo, né, da cooperativa que realiza aqui todas essas empresas, né, reúne todas essas empresas, são muitas, né? Quantas empresas vão participar esse ano? Essa feira é um grande evento que vai trazer tecnologia para o cooperado, condições comerciais especiais. São hoje 70 fornecedores com mais de 85 estandes, em uma área totalmente propícia para fazer bons negócios ali em Monte Carmelo. Monte Carmelo ali é o núcleo da Cochupé, tem mais de 3.000 famílias, né, só naquela região ali. E qual que é a expectativa, então, de receber esses visitantes, que são 2 dias de feiras, né? Mais de 5.000 visitantes por ali, como que vai funcionar? Além de máquinas, implementos, insumos agrícolas, a Cochupé traz serviços também, traz muita tecnologia e conhecimento para esses cooperados. Com sede em 7 municípios aqui no Cerrado Mineiro, nós esperamos receber mais de 5.000 produtores rurais em nossa sede, para fazer negócios trocados em café, negócios com compra em reais também, facilitados pela Cochupé através da Vectag, que é uma controlada da Cochupé, que facilita os financiamentos, e além de prestar serviços como os geoprocessamento, laboratório de análise de folha, que a Cochupé traz também, seguro, que a Cochupé disponibiliza ao cooperado, uma corretora para a Cochupé, para os cooperados. Agora, Dirceu, eu quero que você conta para a gente um pouquinho quais são as soluções, né, as novidades desse ano para a feira, né, que tem novidade que eu estou sabendo. É uma feira de máquinas e implementos que ela nasceu há 11 anos atrás, mas a grande venda, comercialização de insumos também, em reais e troca em café, vem crescendo exponencialmente na feira. Nós vamos lançar campanha Barter, que é a troca de insumos trocada em café, máquinas e implementos, apresentação com drones, colhedores de café. Então nós temos desde ferramentas manuais até grandes máquinas automotrises. Agora, a feira ela conta com estacionamento gratuito, a entrada também é franca. Fica o convite então para o pessoal aí de casa, o endereço, o pessoal que chega ali em Monte Carmelo, vem de Uberlândia, vem ali da região, onde que fica a feira? Quem passa por Uberlândia, a nossa romaria, chega a nossa bela Monte Carmelo, fica ali na MG 190, quilômetro 3, ao lado do nosso armazém. É uma área própria da Cochupé. Toda essa feira ela é construída pela Cochupé, a parte financeira, organizacional, a contratação desses fornecedores. Então fica o convite, venha fazer bons negócios, você cooperado, toda a população de Monte Carmelo e região do Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba, estamos lá preparando a feira com muito carinho para vocês. Dirceu, muito obrigado, viu, por participar aqui com a gente dessa entrevista. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Estaremos lá. E você de casa, não perde a oportunidade, viu, não? A Feira do Cerrado, gente, 2026, será realizada das 8 horas da manhã, já coloca aí na sua agenda, até às 6 horas
da tarde, às margens da rodovia MG 190, no quilômetro 3, entrada ali de Monte Carmelo, não tem erro, quem chega de Uberlândia é do lado direito, viu? Bagnetti, eu volto aí com você. Obrigado, Everton, obrigado pelas informações, agradeço ao nosso entrevistado, tá todo mundo convidado, Everton Fernandes, nosso apresentador e editor-chefe do Agroband. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, advogado do povo, mande suas perguntas, a gente volta já. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe, aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Lunar, feito com carinho. Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Qualidade Start. Você já sabe, toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor Leandro Souza gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnetti. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Seja muito bem-vindo, doutor. Para você participar é muito fácil. O Bandzap está na tela. Manda o nome, a região que nos acompanha. Doutor Leandro responde para você. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Doutor, vamos começar aqui com a pergunta do Anderson. Doutor, moro aqui no bairro Luizotti, tenho 58 anos e gostaria de saber se o INSS pode me aposentar por invalidez, pois estou afastado por acidente de trabalho há 4 anos. Inclusive, o valor do meu benefício foi reduzido, né? Com o mesmo valor que foi reduzido, e se eu poderia ser aposentado com o valor que eu estava recebendo antes do acidente. Muito bem. A aposentadoria por invalidez, ela pode acontecer. Você vai passar por sucessivas perícias médicas e ficando constatado a incapacidade laborativa, não há outro caminho, senão o INSS aposentá-lo por invalidez. Qualquer dúvida relacionada ao benefício pode ser requerido uma revisão. Então, neste caso, a gente recomenda você se valer aí do profissional para que possa trazer as respectivas orientações nesse sentido. Doutor, quem está conosco é o Tamon Rafael. Boa tarde, doutor. O que devo fazer com um veículo que vendi, não fizemos a transferência? Isso está me atrapalhando muito com a chegada de multas, que evidentemente não fui eu que cometi. Por favor, doutor, me ajude a resolver isso. Tamon está acompanhando a gente no bairro Oswaldo Rezende. Obrigado pela sua participação. Esse é um caso muito prático, muito típico, acontece no dia a dia, por isso que é muito importante você documentar. Tudo que é documentado, você não cria esse tipo de situação de prejuízo àquele que não deu causa. Bem, dá para resolver? Dá para resolver. Primeiro caminho, notificar o devedor por escrito, por WhatsApp, por qualquer meio hábil, para que ele o faça. Se não fizer, você vai ter que chamá-lo judicialmente para que ele o faça, sob ordem judicial. Aí, em caso de descumprimento, o juiz vai estabelecer uma multa e ele vai ser penalizado pelo descumprimento. E os eventuais prejuízos sofridos, como multas, etc., você pode se valer também de um pedido de ressarcimento, de reparação, dentro deste mesmo processo, para que ele o faça. Ou seja, você pede tanto a reparação pelos prejuízos causados, tanto a obrigação de fazer, que é transferir o veículo para o próprio nome.
Perfeitamente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bagnetti. Sou o Márcio, aqui do bairro Tibério. Uma dúvida para o nosso doutor. Quando comecei a trabalhar em 1992, meu patrão pagou aqueles carnês do INSS até 1995. Só que os mesmos não constam no aplicativo Meu INSS. Como proceder, doutor, para eu incluir esse período que foi pago via carnezinho? Bem, o primeiro caminho, me parece que você vai ter que procurar o INSS para requerer essa retificação de forma administrativa. Você vai se valer de toda a documentação pertinente e vai pedir uma retificação dentro do seu CNIS, que é ali um relatório de todas as contribuições previdenciárias. Nesse caso, se houver qualquer tipo de prejuízo, aí sim vai ter que acionar a Justiça para que a Justiça reconheça esse período trabalhado e a União, através de uma ação regressiva, caso não haja a prescrição, venha se valer dos créditos, buscando, através de uma ação judicial, o ressarcimento em face aí desse empregador que talvez não tenha efetuado os recolhimentos. Mas você terá que agir dessa forma, primeiro administrativamente, se não tiver solução judicialmente. Doutor, uma pergunta aqui que é muito recorrente, né? As demandas de condomínios. O Vilela está conosco. Boa tarde, doutor. César, desculpe. Tem uma chácara em um condomínio. Gostaria de saber se tesoureiro tem direito de pôr e impor legislação no condomínio. Não. Qualquer legislação em condomínio, ela parte do seguinte pressuposto. Ela tem que estar lastreada em uma decisão colegiada, em uma decisão de uma assembleia. Não se cria regra de forma abstrata, de forma absurda e de forma unilateral. Condomínio já pressupõe uma coletividade de pessoas. Então, qualquer regramento que não estiver previsto dentro de uma convenção condominial aprovado por uma assembleia legítima nos termos da lei, não há qualquer validade jurídica. Bem, essa é a premissa maior. Agora, o caso concreto precisa ser avaliado. Está cumprindo a lei ou não está cumprindo a lei? Aí é um ponto que merece uma análise mais aprofundada de acordo com o caso concreto. Mas, regra geral, é isso. Perfeitamente, doutor. São muitas perguntas. Bandzap está liberado, você fica à vontade para mandar a sua pergunta. Peço que mande aí o nome e a cidade aonde está nos acompanhando. Eu vi aqui, doutor, olha só uma pergunta do Antônio Carlos. Cadê a pergunta aqui? Muito bem. Contrato verbal tem valor na justiça ou só contrato assinado que vale? Boa pergunta, hein, doutor? Boa pergunta. E a resposta é melhor ainda. Tem valor, sim, na justiça. O contrato, ele nasce com a manifestação de vontade das partes. Ou seja, há muitos contratos verbais que você faz no dia a dia. Você vai, por exemplo, muitas vezes numa loja, com dinheiro vivo você compra. E ali você entrega o dinheiro e recebe o produto. O que é isso? Contrato de compra e venda. E muitas vezes você não pega recibo, ou seja, é um contrato verbal. O grande problema do contrato verbal é quando você tem que discutir alguma cláusula que foi descumprida, seja ela escrita ou não escrita. Quando, por exemplo, alguém não cumpre um contrato. Eu paguei, não recebi o serviço e fiz de boca, fiz verbalmente. A questão aí é a produção de provas. O documento escrito traz segurança jurídica. Você cria regras objetivas entre as partes. Agora, quando é de boca, verbal, aí você tem que produzir essa prova por outros meios. Hoje é até menos complexo, porque hoje a vida do ser humano está no WhatsApp. Então, a comunicação hoje pelo celular é um meio de produção de provas. Mas vamos nos remeter a alguns anos. Isso não existia, era bastante difícil. As conversas eram verbais, informais e não havia como provar determinados fatos jurídicos. Aí tinha que arrolar testemunha para confirmar fatos, o que gerava uma grande dificuldade para a segurança e até para a decisão do processo. Mas a gente sempre recomenda, procure sempre firmar contratos escritos em razão da segurança jurídica, em razão da segurança para as partes. Ótima resposta, doutor. Essa é a primeira participação do doutor Leônidas conosco no Minas de hoje. Ele continua com a gente, Bandzap está liberado, pode continuar enviando suas perguntas e o doutor vai falar dos seus direitos na sequência. Combinado, doutor? Combinado. Muito obrigado por enquanto. Vamos falar de eleições 2026. É isso mesmo, já tem decreto a respeito do que pode ou não pode ser feito pelos servidores da Prefeitura de Uberlândia durante as eleições 2026. Carlos Vilela está de volta,
trazendo mais informações, uma preocupação pertinente às vésperas de uma eleição, né, Carlos Vilela? Muito pertinente, tanto que foi por decreto, né? Essa medida tem como objetivo garantir aí a igualdade entre os candidatos e evitar que o uso da máquina pública nas eleições, como a gente tem um histórico passado, né? O decreto ele se aplica a todos os agentes públicos da Prefeitura de Uberlândia, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Pelas regras, servidores não podem usar materiais ou serviços públicos em campanhas durante o horário de trabalho. Isso é mais do que óbvio, né? Também não é permitida propaganda eleitoral em prédios, veículos ou qualquer bem público para beneficiar candidato ou até mesmo partido. Também fica restrita a propaganda eleitoral em espaços públicos, veículos oficiais, computadores, e-mails ou redes que pertencem ao município, que pertencem à prefeitura. Essas regras já estão em vigor. E a Justiça Eleitoral, que quem não seguir esse decreto, hein, Bagnete? Exatamente, Carlos Vilela, né? O decreto, ele aí então define as regras no âmbito municipal, mas tem a legislação eleitoral que está de olho em toda essa movimentação. É até uma forma do município se resguardar em ano eleitoral, né? É preciso separar paixões políticas, preferências do profissional. Se você é um servidor público, você continua exercendo a sua função independentemente das suas preferências políticas. Olha só, o Zoológico Municipal de Uberlândia vai passar por uma transição para se tornar um parque de educação ambiental. Tá? A partir de hoje, os mais de 100 animais entram em quarentena e as visitas ficam temporariamente restritas. O espaço também será reformado e vai oferecer atividades de educação ambiental com foco em fauna, flora e flora do Cerrado, além de sustentabilidade e conscientização. O Núcleo de Educação Ambiental vai orientar os visitantes e já abriu agenda para escolas, empresas e associações interessadas. Olha, uma modernização mais do que bem-vinda, né? Os zoológicos nesse formato tradicional estão em desuso, tem que ter um porquê de você ter tantos animais desse em cativeiro. E agora sim, com essa orientação educacional, de pesquisa, para justificar, porque senão não faz nenhum sentido você ter tantos animais desse em cativeiro. Então vamos aguardar essa transformação. A gente já sabe hoje que normalmente esse espaço ele é visitado por estudantes, né? Tem as excursões das escolas, mas agora agregando valor à educação ambiental, e a gente vai atualizando você aqui de como que vai funcionar o novo zoológico, esse centro educacional do meio ambiente, aqui no nosso querido Parque do Sabiá, em Uberlândia. Tá, eu volto a falar de eleições. O ex-prefeito Odelmo Leão anunciou hoje a sua candidatura, a sua pré-candidatura a deputado estadual. E a atual deputada federal Ana Paula Leão pretende seguir no cargo como federal. Eles também comentaram outros assuntos. Maria Eduarda acompanhou esse café da manhã e tem as informações com você, Maria Eduarda. Hoje eu acompanhei essa conversa com o ex-prefeito Odelmo Leão e também com a atual deputada federal Ana Paula Leão sobre as eleições de 2026. Eles vêm aí com uma dobradinha e seguem juntos, né, tentando sempre o melhor, de acordo com eles, para o município. Além disso, o Odelmo Leão vai tentar pela primeira vez como deputado estadual e a Ana Paula Leão vai tentar novamente a reeleição aí para a deputada federal. Ana Paula disse que a ideia é tentar essa reeleição e continuar o trabalho que ela já tem feito em Brasília, além disso trazer várias verbas aqui para a cidade de Uberlândia e continuar com as pautas que ela já tem batido lá em Brasília, como o agro, a saúde e também a proteção às mulheres. Além disso, o Odelmo falou que não vai tentar federal, apesar de já estar várias vezes neste cargo, ele vai tentar desta vez estadual, com a promessa de voltar a defender a forte área da habitação
em Minas Gerais. Além disso, ajudar os municípios da região. Além disso, o Odelmo disse que não vai tentar federal porque acredita que a Ana Paula já tem feito um bom trabalho e por ser a primeira vez dela, né, como deputada federal, ele acredita que ela deve continuar neste cargo aí por muitos anos, que ela já está fazendo um bom trabalho neste cargo, viu, Bagnete? Obrigado, Maria Eduarda, pelas informações, né? A gente sabe desse bastidor político bastante movimentado. Nos próximos dias, nos próximos meses, muitos pré-candidatos vão se apresentar aí, né? A candidatura de deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente. No caso específico do ex-prefeito Odelmo Leão, chama a atenção justamente na expectativa que girava em torno do nome dele, uma vez que já aí ficou à frente da administração municipal de Uberlândia por 4 mandatos, também foi deputado federal, um dos mais atuantes da Câmara Federal, então já havia essa expectativa. O próprio prefeito, o ex-prefeito Odelmo, aqui no nosso Band Entrevista, chegou a manifestar o interesse por uma vaga no Senado Federal. Mas aí então, finalizando toda e qualquer expectativa, falando que é pré-candidato a deputado estadual. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí. Daqui a pouquinho voltamos com o advogado do povo. Mande suas perguntas para cá, é um instante só. Comece 2026 de Ranger Zero. O melhor negócio o espera na Ortovel Ford. Ranger XL, motor 2.0 diesel e tração 4x4 de R$ 272.900 por R$ 228.900. São 44 mil de desconto na picape perfeita para o trabalho pesado. E as 2 primeiras revisões são grátis. Condição para CNPJ e produtor rural. Ortovel Ford. BR 050 com Avenida Afonso Pena. Material escolar em 10 vezes sem juros é na Loja Doce. Caderno Guerreiras do K-Pop, R$ 23,99. Canetinha 24 cores, R$ 9,90. Massinha soft, 12 cores, R$ 5,99. Lojas em Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Patos de Minas. Tá chegando o maior carnaval da região. É o Tupaciguara Folia 2026. Sábado e segunda a partir das 22 horas e domingo Sunset a partir das 17 horas na Praça João de Barros. Tira o pé do chão e vem curtir João Bosco e Vinícius, DJ Raí Lucas, Banda Êxtase, Denis, CDB, DJ Lipe, Banda NK2 e Netinho. É de graça, viu? E não pode entrar com garrafas de vidro. Tupaciguara Folia 2026, seu rolê do verão. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Minas de volta, lembrando que hoje, terça-feira, é dia do advogado do povo, para a gente falar dos seus direitos. Olha o Band Zap no alto da tela, manda sua pergunta para cá, doutor Leônidas responde para você, tá bom? Os destroços de uma aeronave agrícola que estava desaparecida desde ontem à tarde foram encontrados na zona rural de Vazante. O piloto foi localizado com vida, com as pernas quebradas. O Corpo de Bombeiros de Uberaba, que presta apoio na ocorrência com a aeronave Arcanjo 6, foi acionada para fazer o resgate. O piloto foi levado pelo helicóptero dos bombeiros para um hospital em Paracatu. A gente torce pela plena recuperação desse piloto que sofreu um acidente no exercício do seu trabalho. Olha só, parece filme de terror. Um homem invadiu um apartamento aqui em Uberlândia, de forma misteriosa, e ficou observando as moradoras. Como esse homem entrou lá, que coisa estranha é essa, Maria Eduarda? Tem mais informações do que aconteceu? Conta pra gente, Maria. Bom, Bagnete, esse é um caso que assusta bastante, né? Segundo as moradoras, este homem entrou nos apartamentos, ficou observando ela e saiu em seguida sem levar nada. As câmeras de segurança registraram todo o momento e este homem entra pelo portão social do condomínio com certa facilidade e consegue entrar
na parte dos apartamentos. Segundo a moradora, ela havia chegado em casa há cerca de 20 minutos e deixado a porta destrancada. A colega do apartamento também estava em casa, cada uma no quarto, né? Foi quando uma delas relatou que percebeu alguém entrando no quarto e acendendo a luz. Ela disse que achou que era a colega entrando e, assustada, deu uma risada. Mas quando percebeu, se tratava de um homem desconhecido e ficou bastante assustada. Na mesma hora, ela saiu e deixou o prédio, ele saiu, na verdade, e deixou o prédio de mãos vazias. Toda a ação durou cerca de 10 minutos e a moradora acionou a polícia militar e também registrou um boletim de ocorrência devido a este fato aí que foi bastante assustador para essa moradora. Pode ter certeza, Maria Eduarda, assustador para qualquer um. Do nada, ter um camarada te olhando dentro do seu apartamento. Você já mora em um condomínio de apartamentos, imaginando que é mais seguro, né? O acesso mais difícil, mas não, o camarada entrou com uma facilidade impressionante e foi tudo registrado pelas câmeras de segurança. Precisa ser investigado, entendeu? Uma mobilização do próprio condomínio, tentar entender o que aconteceu. Se essa moda pega, a gente está lascado. 2 adolescentes de 13 e 14 anos foram vítimas de uma tentativa de assalto enquanto caminhavam pela Avenida Oriental, bairro Jardim Ipanema, em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, um homem armado surpreendeu os jovens, roubou um celular e chutou um buquê de flores que um deles carregava. Apesar da ameaça e da agressão, nenhum dos adolescentes se feriu. Câmeras de segurança registraram toda a ação, mas até o momento o suspeito não foi localizado. Olha só que imagem curiosa essa. O camarada está ali portando uma arma, está com o capacete, ele não tirou o capacete. Os adolescentes vêm caminhando ali, né? Um dos mais bem intencionados, um buquê de flor. Olha só, o malandro deu um cascudo no outro ainda, ameaçou, o buquê caiu, evidentemente ali assustado com a situação, e o malandro de capacete ainda foi lá e chutou o buquê de flores. Chama a atenção essa situação, além de tudo, o presente que ele estava levando para alguém, poderia ser a mãe, uma namorada, alguém fazendo aniversário, o vagabundo safado foi lá e fez o que fez, só para deixar a gente ainda mais indignado. Pois é, se não fosse a câmera de segurança registrando, a gente não ia acreditar numa história dessa. Vamos falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. De volta com o doutor Leônidas Souza para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, obrigado sempre pela gentileza. Vamos voltar aqui com a pergunta do José Jaire do Carmo. Doutor, trabalhei 1 ano em uma empresa. Tive problemas de saúde, fiz uma cirurgia de hérnia umbilical. Quando voltei, me mandaram embora. Quais os meus direitos, doutor? Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Bem, vamos aqui colocar 2 premissas. Primeiro, empregado não pode ser mandado embora doente. Não pode. Bem, mas aqui eu fui mandado embora quando eu voltei de um auxílio-doença. E aí, doutor? Olha, esse tipo de conduta traz um risco enorme para o empregador, porque pode configurar a chamada dispensa discriminatória. Não quer dizer que ocorreu, mas em um eventual processo trabalhista, o que o juiz do caso concreto vai determinar? A chamada inversão do ônus da prova. A empresa, no caso, vai ter que demonstrar de forma objetiva que a dispensa do empregado não se deu em razão da doença, mas por motivos técnico-econômico, etc., motivos lícitos. Bem, respondendo à sua pergunta, quais são os seus direitos? Aí depende. Em tese, você não teria direito nenhum, apenas aos direitos trabalhistas previstos na lei. O seu fundo de garantia, multa de 40%, férias, 13º, aviso prévio indenizado, etc., etc. Esses seriam os seus direitos básicos e outros previstos em convenção a analisar. Agora, se ficar constatado essa dispensa discriminatória, aqui é uma questão hipotética. Aí você teria direito a dano moral e a reintegração ao emprego. Mas tem que ficar provado isso. Isso só vai se dar por meio de um processo judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Doutor, mais uma questão envolvendo condomínios. Quem participa conosco agora é o Cardoso. Obrigado pela sua pergunta, viu, Cardoso? Boa tarde.
Doutor Leônidas, eu moro em um condomínio de 4 apartamentos, 2 portões de garagem e um social. Não temos síndico, porém uma moradora se dispôs a fazer a administração. Foi criado um grupo, tudo é discutido por lá. Estou em dia com as minhas obrigações. O detalhe é que às vezes eu saio ou entro pelo meu portão de garagem, ela começou a pegar no meu pé por conta disso, manda mensagens para minha esposa, minha filha. De tanto mandar mensagem, eu já nem falo mais com ela. Ela me envia mensagem mesmo assim. É uma espécie de perseguição. O que fazer numa situação como essa, doutor? Olha, vamos lá, né? É um ponto que a gente sempre tem que buscar uma solução para esse tipo de conduta com fundamento no princípio da razoabilidade. O que é excesso, o que é abuso, o que é natural? Isso que tem que ser ponderado. Não é nem um pouco razoável mandar mensagens a qualquer hora e a qualquer tempo, no horário de descanso, em horários de repouso, em horários de lazer e também de forma continuada. Não é razoável. Então, é um tipo de conduta que merece sim a reprimenda, que merece sim ser enfrentada. Agora, por outro lado, se há razões subjetivas e objetivas para esse tipo de cobrança ou esse tipo de instrução, também não há nenhum tipo de problema. Então, o que não pode ocorrer nesses casos é o excesso. O que a gente recomenda é notificar, apresentar ali suas razões para que mande mensagens em horários adequados, de forma objetiva, sem que haja qualquer tipo de excesso nesse sentido. O fato desta pessoa não ser ali, pelo menos legalmente falando ou convencionalmente falando, a síndica, mas a partir do momento que os moradores dão a ela esses poderes, ela está exercendo o seu papel de síndica e, logicamente, ali foi dada essa chancela por todos. Então, ela tem essa autoridade, porque todos deram a ela essa autoridade. Agora, o que não pode é ter abuso e ter excesso, e aí demanda análise do caso concreto. Doutor, o Luiz, lá de Uberaba, também está acompanhando o nosso programa. Boa tarde, doutor. Tenho uma dívida de cartão na Caixa Econômica. Sou aposentado do INSS e quero tirar um empréstimo consignado. Só que a Caixa está me coagindo a pagar a dívida para liberar o empréstimo, dizendo que eu tenho que pagar, que eu tenho margem. O que eu faço numa situação como essa, doutor? O que é certo e o que é errado? Pois é. Esse é um ponto que também é bastante polêmico. Porque a concessão de empréstimo não é uma obrigatoriedade por parte do banco. Essa análise de crédito, a chamada análise de risco, ela é de acordo com o próprio cliente do banco, o próprio correntista. Então, há casos em que será liberado, outros casos não será liberado. Agora, toda conduta, ela tem que estar pautada, conforme falamos na resposta anterior, no princípio da proporcionalidade, no princípio da razoabilidade. Eu não posso, por exemplo, exigir o cumprimento de obrigação para a concessão de outro. O que o banco deve fazer, no caso específico, é se ele entender que não há o preenchimento dos requisitos internos para a concessão de empréstimo, é negar. Agora, condicionar a concessão de um empréstimo ao pagamento de uma dívida, aí eu entendo que há sim uma conduta excessiva por parte do banco. É uma cláusula de um contrato que está para ser celebrado, mas que ela já nasce ali abusiva. Então, esse é o meu entendimento, Então, aqui a gente tem que ponderar o que é negar um crédito por legítima causa dentro de uma análise peculiar daquele cliente e do grau de risco que ele oferece à instituição bancária, e outra coisa é você analisar se a concessão de empréstimo ela está sendo negada por uma cláusula exorbitante, abusiva, que fere os direitos do consumidor. Doutora Maria, aqui de Uberlândia, ela gostaria de saber se uma pessoa vai no banco pegar o dinheiro da aposentadoria com a pessoa, mesmo sendo analfabeta, e se ela tem direito a fazer um empréstimo. Pelo que eu entendi da Maria, o acompanhante, aí é o beneficiário da aposentadoria, se ele pode fazer um empréstimo no nome dessa pessoa, mesmo ela sendo analfabeta, doutor. Olha, a pessoa analfabeta, ela não é incapaz. A gente não pode confundir analfabetismo com incapacidade. Ela é uma pessoa capaz, ela só não tem ali, talvez, as habilidades ali para poder realizar uma leitura, mas ela está acompanhada de uma pessoa e ela concorda com aquele empréstimo, aquilo é perfeitamente válido, Cabe ali à entidade concedente deste empréstimo se valer ali de uma ratificação documentada que seja perfeitamente válida. A pessoa pode ser analfabeta, mas geralmente ela sabe assinar o próprio nome. Então, se foi lido para ela os termos, o quanto ela vai pagar por mês, taxa de juros, e ao final o quanto que ela vai ter ali daquele valor como obrigação, no quanto geral, é perfeitamente válido. Então, entendo dessa forma.
pode ser feito o empréstimo sim para a pessoa analfabeta, né? Pode ser feito o empréstimo, mas ela tem que concordar com aqueles termos ali na presença ali do agente. Doutora Ana Cláudia, de Patos de Minas, obrigado a todos os amigos de Patos de Minas. O nome foi negativado por uma dívida que a pessoa não reconhece. O que eu devo fazer numa situação como essa, doutor? Muito bem. O típico procedimento a ser adotado é entrar com ação declaratória de inexistência de débito, cumulado com repetição de débito e indenização por dano moral. Traduzindo, né? Se você tem uma dívida lá de R$1.000 que você não reconhece, entra com ação para cobrar ela em dobro, ou seja, R$2.000, porque estão te cobrando 1.000, pedir para o juiz declarar que essa dívida não existe e mais uma condenação por dano moral. E antes de tudo, pedir neste processo uma liminar, uma tutela de urgência antecipada, é o termo técnico, para que o nome fique limpo, para que não haja uma negativação deste nome, se já tem havido, vai extirpar este nome do sistema de proteção ao crédito, até que o processo chegue ao final. O caminho a ser adotado é constituir um advogado e ir nessa linha. Doutor, hoje as questões aqui de vizinhos e condomínios estão dominando aqui. Agora é o Marcos Paulo, ele quer saber o seguinte: uma discussão entre vizinhos pode virar crime? Em que situação isso acontece, doutor? Pode virar crime, né? Se você ofender a honra da pessoa, isso pode virar crime. Pode configurar um crime de difamação, um crime de injúria, né? E muitas vezes até lesão corporal, né? Quando se vai para as vias de fato, né? Que é a chamada briga de rua, né? Então pode configurar crime. Geralmente não ocorre, geralmente isso acaba na seara civil, vai para os juizados especiais, ali se faz um acordo e ali cada um ali resolve não mais ofender o outro e a vida que segue normalmente. Agradecer, doutor Leandro Souza, pelos esclarecimentos em mais um quadro Advogado do Povo. Muito obrigado, doutor. Até a semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado você pela participação. Na próxima semana a gente segue falando dos seus direitos. Olha só, diversas facas e réplicas de armas de fogo foram apreendidas pela polícia em frente à rodoviária de Uberlândia. Olha isso, gente. Segundo os militares, elas estavam espalhadas e foram encontradas aí então junto com sacolas e algumas roupas. Segundo o militar responsável pela ocorrência, o local é alvo de usuário de drogas e é comum que eles escondam itens nesses locais aí, então, né, para cometer pequenos crimes. Comentei esses dias, fui na rodoviária semana, umas 2 vezes, a quantidade de gente perambulando por ali, gente debaixo de cobertor, gente deitado em resto de colchonete, um negócio assustador. E aí agora a polícia me encontra esse tanto de arma. Isso aí é arma. Tem faca enferrujada, faca sem ponta, faca nova. Imagina o que não acontece por lá. Minas Urgente vai fazer mais um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. As férias chegaram e o Bernardão tá derretendo os preços. Milho verde Fugini, sachê 170 gramas, R$ 1,99. Macarrão Dom Sapori com ovos, 500 gramas, R$ 1,99. Filé de peito de frango sadia, 1 kg, R$ 17,99. Pernil ou paleta suína com pele e osso, R$ 13,99 o quilo. Cenoura, beterraba, cebola extra, abóbora, cabotiá, melancia ou limão, R$ 2,98 o quilo. Ovos brancos perfa com 20 unidades, R$ 9,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O ano mudou. O valor do metro quadrado ainda não. São os últimos dias para você garantir o seu imóvel com os valores de 2025. Em breve, o Joqueville entra em uma nova tabela, com reajuste de valores. Se você busca morar com mais segurança e lazer completo, este é o seu momento. Agende sua visita ao decorado na Avenida Joqueville e conheça cada detalhe do seu futuro endereço. Saiba mais pelo 3319-0000. Todo mundo vive melhor quando a cidade cuida do que você precisa. Cuida para estar disponível com mais atendimento, respeito e qualidade de vida. Cuida para que todos possam enxergar melhor e ver a vida com outro olhar. Cuida quando entende que a vida é corrida e atendimento bom é quando você precisa. Em Uberlândia, saúde é prioridade. E em 2026, vem muito mais por aí. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos.
Acho Chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento. IG, a sua piscina. Avenida Nicomedes, Alves dos Santos, 1861. Venha nos visitar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga nosso Instagram, @Pomar Citrus. Clínica Conceito Saúde. Cuida de você com... Daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, claro, tem Band Mulher com ela, nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bognete. Boa tarde para todos vocês. Ô, Bognete, eu sei que você é um cara que todo dia, cedinho, dá uma ida lá na academia para fazer exercício, né? Voltei hoje. Voltou hoje. Depois de um mês e uma semana sem ir. Imagina o tanto que eu tô sofrendo. Tá tudo, amanhã que vai doer, né? Por que eu tô falando isso? Porque hoje no nosso programa nós vamos falar muito sobre a importância de se fazer um exercício físico, ter uma rotina de atividades, mas vamos trazer aqui um cardiologista para orientar sobre o quanto é importante o acompanhamento profissional, fazer os exames necessários antes de fazer atividade física. Vamos mostrar também o que uma academia tem que oferecer para a segurança dos alunos. Tudo isso, né, gente? Lembrando que, infelizmente, tivemos a situação de uma adolescente que acabou falecendo, passou mal na academia já, porque ela tinha asma, né? E depois a gente vem trazendo, então, esse assunto para trazer essa orientação que é muito importante. E hoje também nós teremos, um dia especial com mulheres empreendedoras na terça-feira. Vamos trazer mais uma história para inspirar vocês, mulheres. Então, daqui a pouquinho, tô chegando. Programa imperdível para falar da saúde e dos negócios, né, Vanessa? Só uma coisinha, todo dia eu mostro o Bagnete, eu aqui na Cumilança, né? Você também, mas eu também, né? Hoje o pessoal vai ver uma reportagem que eu fiz, euzinha, pedalando, suando, transpirando, para mostrar para vocês que eu também faço exercício. Tá vendo? Que exemplo de apresentador, hein? Tá todo mundo ligado, viu, Vanessa? Até já. Bom programa para você não vai perder, tem que conferir. Olha só, amanhã de hoje, terça-feira, vanzeiros terceirizados de Uberaba protestaram para cobrar pagamentos atrasados de novembro e dezembro, após o afastamento da empresa responsável pelo transporte escolar rural por fraude em licitação. Que BO, hein? Eles alegam insegurança no repasse dos valores e dizem precisar do dinheiro, claro, para custear despesas antes do início das aulas. Em nota, a Prefeitura de Uberaba informou que os motoristas são contratados pela empresa GAT e que os pagamentos das quilometragens dependem da regularização de documentos, com liberação das rotas já conferidas dentro da lei. Mesmo assim, a Secretaria de Educação está mobilizada para pagar as rotas que já foram conferidas. Obrigado pela informação. Vamos acompanhar aí, já que as aulas em Uberaba retornam na próxima segunda-feira. E ainda em Uberaba, a ACIU, Associação Comercial e Industrial de Uberaba, realizou ontem a cerimônia de posse da nova diretoria para o biênio 2026-2027, reunindo lideranças políticas e empresariais de Uberaba. Reeleita, a presidente Lídia Prata destacou conquistas da gestão anterior, como o primeiro Fórum Regional de Líderes e a atuação da ACIU na construção da Lei de Incentivo ao Centro da Cidade. Ela também ressaltou desafios futuros, entre eles o projeto ACIU Lab, que prevê a criação de um centro de capacitação de lideranças no Parque Tecnológico em uma área de 20 mil metros quadrados. A cerimônia impulsou ainda outras 37 pessoas para a diretoria executiva, diretoria titular e conselho fiscal. Muito boa sorte à presidente Lídia Prata, que já esteve conosco aqui no Band Entrevista. Fica o convite renovado, tá bom? Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Passou rápido demais, né? Quanta informação. Pois é, tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, você não vai perder. O nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Combinado? Forte abraço a todos. Tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol.
que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia, que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo, e pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento